Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que não é esse que está aí no vídeo, eu sou o Dr. Marco, mas o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, agora sim. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Márcio. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma boa noite todo especial aos nossos telespectadores. E estamos aí novamente para responder os questionamentos. E o doutor Márcio Lima do Amaral, que é juiz do trabalho e que está hoje como convidado do doutor Marcelo e nosso convidado também participando do programa. Boa noite, doutor Márcio, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Que bom. Espero que haja possibilidade de esclarecimentos úteis para a nossa população. Não, com certeza absoluta. Eu até já estava avisando o doutor Márcio antes do programa que a gente deixa para o juiz que vem aqui as perguntas mais fáceis, né? Porque as difíceis mesmo eu deixo para o doutor Marcelo. Né? E ele já me respondeu assim, que não, tem coisa que eu vou ter que passar para o Marcelo mesmo, só procurando um advogado. Mas tudo bem. Doutor Marcelo, eu vou começar com o doutor Márcio, então, nosso convidado de hoje. E tem um questionamento aqui, doutor Márcio, que é o seguinte, na quinta-feira, na última quinta-feira, nós acompanhamos no noticiário o julgamento pelo STF de um importante processo envolvendo a questão da terceirização. O senhor poderia nos explicar melhor o que ficou definido no julgamento lá no STF? Claro. Na verdade, o julgamento do STF foi sobre uma súmula do TST, que é a chamada súmula 331, que tratava de terceirização, que trata de terceirização. Há muito sedimentado nos nossos tribunais que não seria possível a terceirização em atividade fim da empresa. Atividades relacionadas às finalidades principais da empresa. E o que o STF veio a julgar é justamente permitindo ou possibilitando a terceirização em atividade fim, ao contrário do que a súmula do TST dizia. Também o julgamento do STF fixou que, apesar de reconhecer essa possibilidade de terceirização em qualquer atividade da empresa, a empresa que terceiriza, ela tem responsabilidade subsidiária pelos direitos trabalhistas. O que é a responsabilidade subsidiária? Isto é, se a empresa prestadora de serviços, isto é, aquela empresa que foi contratada como terceirizada, a empresa que foi contratada para prestar os serviços. Se essa empresa não pagar os direitos trabalhistas, não cumprir os direitos trabalhistas, a empresa que terceiriza, que chamamos de empresa tomadora, ela cumprirá tendo essa responsabilidade subsidiária com relação aos direitos. Mais ou menos o senhor já deu uma entrada no assunto, mas eu gostaria de lhe perguntar o que essa decisão vai representar para o futuro dos trabalhadores a médio e a longo prazo. O entendimento do judiciário trabalhista até então é que a terceirização só era lista em atividades meio e não na chamada atividade fim. O que nós vemos em termos de terceirização é que quando nós usamos esta fórmula, esse procedimento de terceirização, normalmente, isso a gente pode ver através de estatísticas, normalmente os salários são achatados, há mais desrespeito aos direitos trabalhistas, há mais recorrência de acidente de trabalho. Então, há um receio de que essa terceirização desenfreada possa efetivamente trazer estes resultados negativos para o mundo do trabalho. É importante também frisar, Machado, que a terceirização faz com que o trabalhador tenha um prejuízo muito sério no seu sentido de pertencimento a uma categoria. Porque, na verdade, fica em dúvida ou fica em risco o próprio pertencimento dele a uma categoria. Isto pode levar efeitos no campo moral, mas também pode levar efeitos no campo de direitos de uma categoria. Vamos dar um exemplo. Segundo, se nós pegarmos essa decisão da STF ao pé da letra, nós podemos ter uma empresa de prestação de serviços que contrate bancários, que contrate professores, que contrate jornalistas,
para prestar serviços para um banco, para uma escola, para uma empresa de comunicação. Então, o bancário, o professor, o jornalista, ele não vai mais ser empregado do banco, da escola, vai ser empregado dessa empresa prestadora. E aí questionamos, a que categoria pertencerá esse trabalhador? Serão respeitados os direitos de categoria que ele tem? Então, estamos num momento de transição, a reforma trabalhista traz esse momento de transição, e com relação à terceirização, é mais um ponto que nós vamos ter que esperar para ver como as situações, as lides, vão se acomodar. Pois é. Eu vou repetir aqui aquilo que eu vinha dizendo sempre aqui sobre a reforma trabalhista. Até para que as pessoas fiquem mais tranquilas e esperem um pouquinho, né? E eu digo aquilo que se diz sempre em São Gabriel. Com o andar da carreta é que as melancias vão se ajeitando, se ajustando e vão ficando bem dentro da carroceria, né? Então, a questão é ter um pouco de paciência. Doutor Marcelo, acho que não vai adiantar muito da pergunta difícil para o doutor Márcio, porque parece que ele está bem afiado aqui nas respostas, né? Mas vamos lá para as perguntas, então. A primeira pergunta, doutor Marcelo, do telespectador Paulo, ele mora na cidade de Canoas. Tenho 52 anos e trabalho há 10 anos com insalubridade. Gostaria de saber se quem trabalha com insalubridade tem algum benefício na aposentadoria. Boa noite, Paulo. Essa pergunta é interessante, Machado, porque ela se situa exatamente no limite, eu diria, entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. Né? Existe um mito de que aquele trabalhador que recebe o adicional de insalubridade, ele vai automaticamente conseguir uma aposentadoria especial ou mesmo a conversão de tempo com acréscimo de 40% no caso dos homens e de 20% no caso das mulheres. Isso não é bem assim. Certo, Machado? Quem recebe o adicional de insalubridade, ele tem um indício, ele tem um forte indício de que no futuro poderá demandar por uma aposentadoria especial. E por que eu digo isso? Porque toda atividade especial, ela é insalubre, mas nem toda atividade insalubre, ela será considerada especial pelo INSS. E quando que o INSS considera uma atividade especial? Ele considera uma atividade especial de acordo com aquilo que nós chamamos de um formulário, que o nome é Perfil Profissiográfico Previdenciário. É através desse formulário que o trabalhador leva ao INSS as informações relativas ao seu contrato de trabalho. E tem um item lá nesse formulário, PPP, que refere-se justamente à exposição a agentes nocivos. E aí nós temos agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Acontece, Machado, que nem sempre aquilo que a realidade do mundo do trabalho está bem representada no perfil profissiográfico previdenciário. Muitas vezes o trabalhador ele está submetido a um ruído superior a 85 decibéis, mas lá no PPP dele tem um ruído inferior a 85 decibéis. Em situações como essa, ele poderia até mesmo se valer da própria Justiça do Trabalho para tentar modificar esse PPP e assim obter uma aposentadoria especial ou pelo menos a conversão do tempo especial em comum com acréscimo de 40% para o homem e 20% para a mulher. Tá bem. Doutor Márcio, vamos lá, doutor Márcio. Então, esse primeiro telespectador aqui, ele é de Porto Alegre, mas ele pede para não ser identificado. E eu gostaria de explicar para o senhor, porque o senhor hoje está vindo pela primeira vez ao programa, as pessoas que não se identificam aqui não quer dizer que a gente não tenha o nome e telefone deles, todo o e-mail guardadinho, tá? Então é anônimo porque ele pede para não ser identificado. Ele diz que é contratado em regime CLT e não teve o acordo coletivo renovado. Com isso, ele perdeu benefícios como vale-refeição e auxílio creche. Ele gostaria de saber se essa perda de direitos é permitida, mesmo que seja mantido o contrato de trabalho. É uma pergunta bem interessante. É preciso dizer que nós temos no direito do trabalho direitos assegurados pela lei, direitos assegurados no plano coletivo, que é o caso aqui desse nosso telespectador,
o plano coletivo seriam direitos justamente previstos em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa. E temos também os direitos assegurados no contrato de trabalho, isto é, naquele contrato individual entre empregado e empregador. A CLT diz que os direitos assegurados no contrato individual, naquele contrato entre empregado e empregador, não poderão ser suprimidos. Porém, no caso do nosso telespectador, nós estamos falando de direitos coletivos, direitos assegurados numa norma coletiva. Ele menciona o auxílio creche e o vale-refeição. O que nós temos? Esses direitos poderão sim ser suprimidos ou modificados por uma nova norma coletiva. A dúvida fica justamente nesse período de tempo, nesse espaço, onde terminou uma norma coletiva antiga, anterior, e começa a viger uma nova norma coletiva, que é justamente o caso dele. Então, ele terá direito a receber ou não aqueles direitos enquanto não vier uma nova norma coletiva. Há bastante divergência na jurisprudência, nos tribunais, sobre esse aspecto, mas o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem uma súmula, que é a súmula 277, que ela prevê, ela entende que justamente esses direitos previstos em norma coletiva, eles prevalecerão até que sobrevenha uma nova norma coletiva, modificando esses direitos ou os suprimindo. Assim, enquanto não houver uma nova norma coletiva, segundo a jurisprudência majoritária do TST, o empregador deverá continuar alcançando aqueles direitos que estavam previstos na norma coletiva antiga. Objetivamente, ele, segundo a jurisprudência majoritária, há um risco de ter aqui uma decisão contrária, porque não há uma pacificação total no tema, mas segundo a jurisprudência majoritária, esse trabalhador sim terá o direito da manutenção desses benefícios até que venha uma nova norma coletiva, ou alterando, suprimindo ou modificando. Tá certo. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. A dona Carla mora na cidade de Alvorada. Ela diz que faz 4 anos que ela trabalha como doméstica em uma casa de família. Nunca tive minha carteira assinada. Gostaria de saber se meus patrões devem assinar a carteira e pagar os meus direitos, e ela quer saber, a dona Carla, como é que ela deve agir. Boa noite, dona Carla. Na realidade, ela esqueceu de um dado importante para essa resposta, que seria a quantidade de dias na semana que ela trabalha. Ela refere que trabalha 4 anos numa residência e se ela trabalha a partir de 3 vezes por semana, 3 vezes ou mais nessa mesma semana, aí sim ela deveria ter a sua carteira de trabalho anotada e reconhecida a sua condição de empregada doméstica. Uma vez reconhecida essa condição de empregada doméstica, ela vai ter os direitos, praticamente todos os direitos que são conferidos aos trabalhadores urbanos, com exceção do adicional de insalubridade, com exceção do abono anual do PIS. A maioria dos demais direitos, uma jornada de 8 horas, adicional noturno, fundo de garantia, 13º, férias, todos esses direitos ela teria. Então, nesse caso, ela tendo esse direito em função dessa emenda constitucional número 150, ela poderia demandar em juízo, futuramente, a assinatura da sua carteira, que ela reúne as condições necessárias para a comprovação desse vínculo como empregada doméstica. Doutor Márcio, vamos lá para mais uma então. Essa aqui é de Canoas e a pergunta é feita pelo Renato. O Renato trabalhou durante 2 meses numa empresa de ônibus e ele acabou perdendo a audição e gostaria de saber se ele pode ser demitido e quais os direitos que ele tem. Boa noite, Renato. Com relação à doença que se manifesta, primeiro é importante saber se ela tem relação ou não com o contrato de trabalho. Se há um agravamento dessa doença pelo tempo que você trabalhou na empresa, ou se a doença foi causada pelo tempo que você trabalhou na empresa.
Se houver esta relação com o contrato de trabalho, com o tempo de trabalho na empresa, então essa doença é uma doença profissional e o trabalhador terá o direito de estabilidade no emprego de 1 ano. Se for uma doença de não natureza ocupacional, isto é, uma doença não relacionada ao trabalho, o empregado poderá ser despedido se ele estiver capaz para o trabalho, se ele estiver apto ao trabalho. Então, sempre nós vamos analisar num processo se há ou não capacidade laborativa. O trabalhador não pode ser despedido doente, enquanto ele tiver uma incapacidade, seja permanente ou seja temporária. De outra forma, se esta doença teve relação com o trabalhador também terá direito à indenização pelas sequelas que essa doença lhe traz. Essas sequelas podem ser também no âmbito moral ou no âmbito material. Esses são os direitos básicos nesse tipo de caso. Se ele perdeu a audição por culpa do trabalho dele ali, vamos dizer que o motor, o barulho da rua, coisa parecida, a buzina dos outros carros, se ele perdeu a audição durante o tempo que ele era motorista de ônibus, então ele tem algum direito a mais. Sim, ele terá essa indenização moral e material e também terá estabilidade no emprego durante 1 ano. Tá certo. Tá bom, então, o seu Renato aí de Canoas. Doutor Marcelo, dona Márcia de Viamão, ela trabalha numa empresa faz 5 anos e gostaria de saber se ela pode pedir a demissão e se a empresa é obrigada a aceitar a demissão dela. Aqui, diz ela, eles não demitem ninguém, a não ser que o empregado entre com uma ação na justiça. E daí, doutor Marcelo? Olha, o senhor Machado, entra com as notícias, o doutor Marcelo decide lá então o que vai fazer. Olha, Machado, a própria terminologia pedido de demissão, ela está equivocada, porque pedido de demissão não é um pedido. Pedido de demissão é, na verdade, um direito. Portanto, o trabalhador ele se demite. E sendo um direito do trabalhador, não cabe recusa do empregador, tá certo? Então, cara, se você estiver absolutamente segura da sua intenção em acabar com esse contrato de trabalho, através da demissão, você poderá entregar uma carta de demissão ao seu empregador e ele terá o prazo de 10 dias para fazer o pagamento das suas parcelas rescisórias. É claro que, nesse caso, suas parcelas rescisórias serão, digamos assim, enxutas, né? Você receberá saldo de salário, você receberá 13º proporcional, você receberá as férias proporcionais e, eventualmente, férias vencidas. E você poderá ter descontado disso tudo o seu aviso prévio. Mas, se você estiver segura dessa situação, você poderá, sim, entregar uma carta de despedida, de demissão, para o seu empregador. E ele será obrigado a aceitar. Obrigado a aceitar. Tá bem, então. A dona Marisa, doutor Márcio, ela mora na cidade de Três Coroas. Três Coroas está com um problema agora na estrada ali, muita chuva, né? Caiu uma barreira ali, o pessoal está tendo que passar por dentro para poder seguir na viagem. Mas isso é um outro assunto, estou só lembrando aqui vocês. Pois a dona Marisa diz que faz 1 ano e 6 meses que ela trabalha numa empresa de calçados. Agora ela está grávida e gostaria de saber quais são os direitos que ela tem, inclusive se tem direito ao auxílio maternidade. É a pergunta que ela faz. Parabéns, Marisa, pela gestação. É preciso dizer também aqui que o contrato de trabalho, ele não pode ser um óbice ou trazer algum prejuízo para a mulher num momento tão importante da sua vida, que é o momento da gestação. Especificamente com relação à pergunta da Marisa, ela terá direito a uma licença maternidade de 120 dias. Essa licença maternidade de 120 dias, nessa licença, ela recebe o salário, pagos diretamente pelo empregador, e esse empregador, inclusive, pode se ressarcir, compensar com relação às contribuições previdenciárias que ele deve ao INSS. Então, ela tem o direito ao salário maternidade, licença maternidade, de 120 dias. Também tem estabilidade no emprego.
Isto é, ela não pode ser despedida, a não ser que cometa uma justa causa, ela não pode ser despedida desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, esta garantia de emprego da gestante, ela se estende até 5 meses após o parto. E durante a gestação, ela deve ser afastada de funções que tragam ou que possam trazer algum prejuízo à sua gestação. Nós temos uma discussão bem atual, que é a relação do trabalho em atividades insalubres. Talvez a Marisa trabalhe em atividades insalubres. Antes da reforma trabalhista, a empregada gestante tinha que ser afastada de todas as atividades ou de qualquer atividade insalubre, não necessitando para tanto atestado médico. A novidade da reforma trabalhista é que faz uma diferença agora, a lei faz uma diferença entre a insalubridade em grau máximo, se ela trabalha em insalubridade em grau máximo, ou se ela trabalha em insalubridade em grau mínimo ou médio. Qual é a diferença? Se ela trabalha em insalubridade em grau máximo, ela deverá ser afastada dessas atividades, independentemente de atestado médico, independentemente dela procurar um médico. Se ela trabalha em atividades insalubres em grau mínimo ou médio, então é necessário que ela apresente para a empresa, e essa é uma novidade da reforma trabalhista, é necessário que ela apresente para a empresa um atestado para que ela possa ser, um atestado, uma recomendação médica para que ela possa ser afastada dessas atividades insalubres. Doutor Marcelo, o Evandro, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele trabalha numa empresa, aliás, ele trabalha como vigilante numa empresa das 22 horas até as 6 horas da manhã. Ele gostaria de saber se ele tem direito ao vale-refeição. Boa noite, Evandro. Como foi muito bem destacado anteriormente pelo Dr. Márcio, né, alguns direitos, eles não decorrem da lei, da CLT. E esse é o caso, né, do vale-refeição. Normalmente o vale-refeição está previsto em normas coletivas, na convenção coletiva, no acordo coletivo, enfim. No caso dos vigilantes aqui de Porto Alegre, se não estou enganado, existe essa previsão em norma coletiva para recebimento do vale-refeição ou vale-alimentação e está em torno de 18 ou 19 reais. Eu não me recordo muito bem, Machado, a respeito disso. Uhum. Mas existe essa previsão para aqueles trabalhadores que possuem uma jornada superior a 6 horas, que é o caso do nosso telespectador. O fato de ele trabalhar à noite não lhe retira o direito, o acesso a esse benefício. Bem, o nosso programa é relativamente curto, a gente faz algumas perguntas e o horário termina, né? Então, o espaço que a gente tem aqui, realmente a gente fica devendo muitas perguntas, muitas respostas para os nossos telespectadores. Mas eu tentei fazer de tudo aqui para deixar o Dr. Márcio um pouco preocupado com as perguntas, mas não adiantou, doutor Marcelo. Ele sabe muita coisa aqui. Também, professor também. No juiz do trabalho, tinha que saber alguma coisa. Professor. Tá bem. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, sempre. Me coloco às ordens. Aceito sempre o convite do doutor Marcelo e o meu também. Quando quiser, pode aparecer aqui. Tá bem, muito já obrigado. Tem a caneca agora de presente, já pode trazer. Próxima vez eu já trago. Tá bom. Doutor Marcelo, muito obrigado também pela presença aqui. Uma boa viagem para Fernando de Noronha, né? Vamos lá. Bom casamento. Quer dizer, tá bom, então. Não esqueça do presente aqui que o senhor tem que trazer para as pessoas aí. Lembrando a vocês, então, que nós encerramos o programa de hoje e voltaremos amanhã, quarta-feira, às 6h30, para tratar de direito do consumidor com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.